Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Flávio e nesse vídeo aqui quero mostrar para você a forma correta de se usar um Redic e por que a gente deve usar um Redic, tá bom? Mas antes de tudo, é importante você baixar no link aqui na descrição a atualização desse robô, tá? Já está disponível aqui no site. Se você quiser acessar direto pelo site, você vem aqui na IAFX Trade, vem aqui em nossos robôs e você tem aqui, ó, Cetus Pro 2502 FBS e Cetus Pro 2502 RoboForce. Então você pode baixar por aqui também para ter acesso ao arquivo. E quando você for atualizar, o procedimento é simples. Você faz assim, ó, abre a pasta de dados, ok? Abriu a pasta de dados, ok. Você vai fechar o MetaTrader 5. Fechou o MetaTrader 5? Você vem MQL5, Expert, Advisor, RoboForce, aqui ó, Gold Analytics, e você vai substituir o arquivo. Isso se você já tem o robô instalado, beleza? Depois que você substituir o arquivo, você abre o MetaTrader novamente. Caso você não tenha esse robô instalado, basta seguir os passos de instalação que está aqui na descrição, aqui, tanto para FBS ou RoboForce, beleza? Então vamos lá, pessoal. Eu vejo que as pessoas têm dúvida na questão do Redic, para que serve um Redic. Vou mostrar aqui para você na prática, aqui num backtest, um setup sem o Redic ativo. O que aconteceria? Então eu vou vir aqui no visual, tá? Já estou com o meu setup carregado, não vou perder tempo em ficar carregando o setup e clico em iniciar. Se você está usando o robô e não ativou o Redic, provavelmente ele vai fazer isso aqui, ó. Presta atenção. Por mais que o setup seja muito bom, um evento igual aconteceu no dia 21, tá? Pode vir a trazer sua conta numa perda financeira. Aqui, ó, não abriu Redic nenhum, tá vendo? Já está negativo menos 10. Vamos ver o que acontece? Olha o que vai acontecer. Ó. Zerou sua conta. Então, isso aqui é uma conta sem o Redic ativo, tá? E o que seria o Redic? O Redic é isso aqui, pessoal. Vou fechar essa tela, ok? Vou vir aqui em parâmetros de entrada. Tá vendo aqui, ó? Eu rolo os parâmetros para baixo, ó, quando você abre tá aqui. Aí eu vou rolar para baixo, presta atenção. Vou vir aqui, ó, Redic avançado. Eu clico em verdadeiro. Eu ativei o Redic aqui. Eu quero ativar um Redic com um drawdown que seja confortável para mim. Então, para mim, eu deixo sempre em torno de 50%. Tem pessoas que ativam o Redic com 20%, com 15%, com 10%. Quanto menor o drawdown que você ativar o Redic, acaba sendo mais fácil de você sair dele depois. Mas vai te limitar muito no dia a dia a lucratividade e o operacional do robô. Porque qualquer drawdown baixo, se você abre o Redic, ele vai parar de abrir ordem e você precisa fazer as configurações para ele voltar a abrir ordem, para sair, que eu vou mostrar na sequência. Então eu vou deixar ele ativo em 50% aqui e vou colocar 100%. Por que 100%? Eu quero travar 100%. E depois eu vou mostrar as diferenças que acontecem do percentual do tamanho do Redic aqui. Então aqui eu ativei meu Redic, vai ser ativo aos 50%, uma ordem de 100%. Então eu vou mostrar aqui para você agora aqui na prática. Veja bem aqui, ó. Quando eu rodo um backtest, é isso que ele vai fazer na conta real. Ele já abriu o painel novo aqui, tudo certinho. E ele vai vir aqui, ó. Você vai ver que em um determinado momento ele vai ativar o Redic e vai travar em 100%. Olha lá, vamos deixar ele trabalhar para você ver. Estou usando esse período do dia 20 até a data atual, porque foi uma queda forte, então dá para você sentir como que seria uma atuação do Redic na prática. Aqui, ó. Lembrando que o uso do Redic eu já falei bem antes do dia 21, muito antes, 2 semanas antes pelo menos, tá? Muitos usaram e estão seguros. Olha lá, aqui é o Redic. Abriu o Redic já. Olha que legal. Ele já está seguro aqui, tá vendo? Isso aqui é uma conta que você está com o Redic ativo. Então o mercado pode cair à vontade que ele não vai mudar nada aqui, tá? Então aqui, você está redeado. O que seria o Redic de 100%? É isso aqui, ó. Eu estou 4,98 de compra e eu estou 4,98 de venda. Então significa que se o preço cair ou subir, ele não vai fazer mais nada. Então o Redic é uma segurança. E como ele está 100% travado, ele não vai encerrar essa situação se você não seguir os passos que eu vou mostrar agora na sequência, tá? Porque ele vai ficar aqui, ó, 100% travado, então não tem o que fazer. Ele está travado, protegendo a sua conta. Deixa o preço cair ou subir, ele vai ficar travado aqui nesse valor. Então isso é o Redic. O Redic é para isso, é para proteger sua conta. Então isso é muito importante você entender para você saber o que seria o Redic. Isso aqui é muito usado em qualquer investidor maior usa isso. Tá? Isso é proteção, ok? Então isso aqui o robô fez a proteção segura e continua trabalhando. Só que ele, do jeito que ele está aqui,
nada vai acontecer. Por que que nada vai acontecer? Porque eu não estou abrindo mais ordens, eu não estou encerrando mais ordens, eu não estou fazendo nada. Então aqui do jeito que está aqui, o robô vai ficar isso aqui eternamente. Então não é isso que você quer. O Redig, ele vai proteger sua conta por um tempo, mas depois você precisa fazer os próximos passos que eu vou mostrar agora aqui para você, ok? Vou parar esse teste e vou mostrar algumas intervenções que você pode fazer e também vou mostrar algumas que você não deve fazer, ok? Pausei, parei, vamos rodar um teste novamente aqui agora para você ver. Já estou com o Redig ativo, vou clicar aqui em visual e vamos novamente aqui para você entender o que você pode fazer. Preste atenção uma coisa, a situação que eu vou demonstrar aqui para você é a situação que eu otimizei para mim. Então, presta atenção, para quem usou o Redig até 50%, tá? Eu usei com 10, com 15, com 20, com 50. O Redig de 100% e não interferiu, provavelmente você vai estar com a ordem de Redig com saldo bem alto, que é o que eu vou mostrar aqui agora para você. Ó, ele está trabalhando e ele vai entrar no Redig e vai ficar com o Redig numa zona muito positiva. A ordem de Redig vai ficar te dando muito lucro, tá? Então aquela ordem de Redig é a proteção e você nunca deve achar que aquele lucro pode ser colocado no bolso, porque a função da ordem de Redig é proteger sua conta. Ela não está ali para te dar dinheiro achando assim, vou fechar ela. Não, olha, presta atenção no que eu vou mostrar aqui agora. A ordem de Redig vai ser ativa, ok? Eu vou deixar a coisa correr. A instrução que eu passo para você nesse momento aqui, ó, vai abrir. Abriu a ordem de Redig. Sempre que abrir a ordem de Redig, cara, relaxa, descansa. Tá? Você não vai se preocupar naquele dia em sair do Redig. Você tem que esperar. Não adianta você entrar no Redig e você já coçar a mão para fazer as coisas. Flávio, mas a sugestão de abrir ordem já está mostrando. Sim, a sugestão para continuar abrindo ordem está mostrando sim. Só que nesse dia foi algo muito forte. Então, quando o mercado está numa queda muito rápida, em curto espaço de tempo, você deve esperar, mesmo que essa sugestão verde está mandando você continuar abrindo ordem, você não vai continuar abrindo ordem, você precisa esperar pelo menos um outro dia. Espera um outro dia, vamos analisar com calma e aí sim depois você toma a iniciativa. Por quê? Porque dependendo da força que foi a queda, o mercado tende a cair ainda mais no outro dia. E você precisa ter paciência. O principal aqui foi feito, foi o Redig ativo. Então, se o Redig está ativo, eu vou esperar o próximo dia para fazer o início da saída. Outro ponto importante que eu quero mostrar para você. Se você não clicar no continuar abrindo ordem no outro dia, o robô não vai abrir ordem sozinho. Então, você precisa deixar o robô abrir ordem. Só que para isso, pessoal, a gente criou aqui nos parâmetros, tá? Algo muito interessante que é isso aqui, ó. Redig avançado, tamanho lote, continuar abrindo ordem. Então esse campo aqui, ó, tamanho lote, continuar abrindo ordem, sempre que ele está zerado, sempre que ele está com valor zero, ele vai pegar o quê? Ele vai pegar o tamanho do lote inicial. Por quê? Porque quando eu já estou no Redig, e eu quero continuar abrindo ordem, não é vantagem, tá? Você não é certo você continuar abrindo ordens grandes. Não precisa, tá? O abrir ordem grande, depois que você já está no Redig, acaba sendo arriscado. Por exemplo, aqui ó, eu tenho ordem de 1,54. Provavelmente as próximas ordens, se eu continuar abrindo ordem, vai ser de 1,80 e tanto, 2 pontos qualquer coisa e vai aumentando. Nos testes que eu fiz não é vantajoso. Em alguns momentos talvez até você consiga. Então, para evitar erro, para evitar um estresse, por padrão, ele vai abrir o lote inicial, que seria, nesse caso meu aqui, ó, nesse teste meu, seria 0,44, 0,45. É isso que ele vai abrir. Flávio, mas eu quero aumentar o lote. Ok, você pode pegar a sua última ordem aqui, foi 1,54, você pode vir manualmente aqui e colocar 1,54. Mas o continuar abrindo ordem, ele não vai incrementar suas ordens. Ele vai pegar um valor que você definir aqui, caso você não queira usar o lote inicial, ele vai pegar um tamanho de lote que você definiu e vai com ele até o fim para encerrar. É o melhor resultado dos testes que eu fiz. Quando se usa incremento, não funciona.
Mas do jeito que eu fiz aqui, você vai evitar de consumir margem, você vai proteger sua conta, você vai abrindo operações gradativamente, tá? Como eu vou mostrar aqui agora, aqui, ó. Olha lá. Então aqui o robô tá caindo, eu não vou fazer nada, eu vou esperar virar o dia. Olha lá, 17 horas, vamos deixar, não tem problema. Quando ele virar, eu vou ativar ou continuar a ordem aqui, ó. Olha lá. E eu vou ativar ele de um jeito que, olha lá, 22, 23, olha lá. Vou abrir agora aqui, ó. Olha lá. Mesmo que o mercado caia, olha lá, ó. Mesmo que o mercado caiu, agora presta atenção, tá? Ó, veja que ele abriu só uma ordem e não abriu mais, tá? Ah, Flávio, mas eu queria abrir mais ordem. Beleza, então você vai ter que fazer isso aqui, ó. Presta atenção, vamos fazer por parte aqui, ó. Você vai vir aqui, ó. Pausa, ok? Por quê? Porque meu nível de margem tá 600 e pouco. Nesse caso aqui seria legal ou você fazer um aporte, tá? Quando entra no hedge, é importante ou você fazer um aporte, ou você vai ter que vir aqui, ó, vou fechar aqui e mostrar para você, ó. Você vai vir aqui, rola para baixo aqui, ó, e coloca a margem aqui, tá vendo? Ele usa controle de margem, então você precisa mudar isso. Então você vem aqui e coloca uns 200%, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, 200%. E aí eu vou novamente para você ver, ele vai continuar abrindo ordem, tá? E vamos lá. Agora ele vai abrir. Vamos deixar ele entrar no hedge novamente, rapidinho, para você ver que ele vai continuar abrindo ordem agora. Por quê? Porque eu liberei um pouco de margem a mais. Por isso que o aporte pode ser bem-vindo, tá bom? Olha lá. Vamos deixar ele entrar. Tá? Esse vídeo é um pouquinho mais longo, mas vale a pena você assistir ele para você entender, tá bom? Ok, entrou no hedge, vamos esperar o próximo dia. Eu vou só diminuir a velocidade para começar a abrir ordem logo que muda o dia. Olha lá, 20, 21, 22, tá quase. Aí. Continue abrindo ordem. Ah, ela tá abrindo, tá vendo? Presta atenção. Olha o que eu quero mostrar para você. Aqui ele respeitou um tamanho de ordem, tá vendo? Foi até um pouquinho maior, por quê? Porque como o capital aumentou ali um pouco, a primeira ordem foi 0,44, então ele já calculou 0,63, beleza, tá? Isso é o lote inicial calculado. Não quer dizer que seja exatamente o mesmo, porque ele vai fazer o cálculo. O mesmo cálculo que ele fez para abrir 0,44, ele fez para abrir essa nova ordem. Agora, o que eu quero te mostrar aqui nesse momento? Se você abre ordens muito grandes, tá? Se você abre ordens muito grandes, o que acontece? Você vai consumir o seu capital. Então, olha o tanto de ordem que ele abriu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Isso mesmo. Então, ele abriu 1, 2, 3, 4, 5, 6 ordens, ok? Do jeito que ele está aqui, eu não ativei o fechamento de ordem close buy, né? Que seria ir fechando parcialmente. Eu vou mostrar para você agora logo na sequência. Mas agora eu quero deixar aqui para você para ver qual que seria o resultado dessa operação aqui. Vamos ver o que vai acontecer aqui nesse caso aqui. Vamos ver. Ele tá aí, ó, hedge encerrado. Então, aqui nesse caso aqui foi uma forma de encerrar o hedge, beleza? Então, isso aqui é um tipo de situação que ele resolveu o hedge rápido. Mas é importante você ter em mente que provavelmente se o preço volta a cair mais, você teria às vezes que aumentar o limite de hedge, que aqui está uma. Talvez você tinha que colocar duas, tá? Para quê? Para segurar mais um pouco. Mas aí que eu quero que você tenha calma, porque para resolver o hedge você tem que ter paciência, tá? E a paciência é tudo nesse momento. Aqui foi no dia 22, logo um dia depois da queda de não sei quantos por cento caiu no dia, foi muita coisa. Foi a última vez que aconteceu isso foi em 2013, alguma coisa assim. Então é algo atípico, tá? Então por ser algo atípico, então provavelmente você às vezes deve esperar até 1 ou 2 dias a mais. Então aqui foi uma demonstração que você sairia no hedge. Se você tivesse capital para aportar, tranquilo, você sairia tranquilamente. Agora eu quero mostrar para você que você pode ir fazendo fechamentos parciais para não pesar. Vamos lá fazer um teste agora para você ver, tá? Eu clico aqui e vamos fazer um teste novamente aqui. Eu clico em iniciar, vamos abrir o hedge. Por que eu estou testando o hedge de 50%? Porque é uma situação mais crítica, tá? Porque às vezes as pessoas falam, ah, mas
sair do hedge com 10, 15% é fácil, mas com 50% é difícil. Não, eu vou mostrar para você tudo que eu vou fazer aqui com 50%, para você ver que dá sim para sair, ok? Em situações, mesmo estando em extrema volatilidade de queda, né? Então vamos lá. Esse L20, aumentar a velocidade. Agora vamos. Vou mostrar para você algumas funcionalidades aqui interessantes para você ver, tá? Quando você fica com a ordem de hedging na zona positiva. Então assim, se eu abrir o hedging em 50% e estou positivo, é porque eu segui o plano e a minha ordem está positiva. Quem não tiver positivo é porque provavelmente foi fechando as ordens, e aí é o problema que a gente vai mostrar aqui, tá bom? Olha lá, aí vai entrar no hedging, ok. Vou esperar o próximo dia. O que eu fiz aqui no dia? No dia do hedging eu fiz uma coisa interessante que aí você pode fazer também. Olha lá, minha ordem de hedging já está ativa. Então, o que eu faço? Eu não vou abrir ordem, não vou fazer nada. Mas uma coisa eu posso fazer lá. Eu vou proteger a ordem. Protegi. Viu que saiu uma linha vermelha aqui? O que é essa linha vermelha? É o stop loss. Se o meu preço volta a subir novamente, ele vai bater nessa linha aqui. Então, para isso, o que eu faria? Ó, o que eu faria, a minha solução. Eu venho aqui e aumento para... Ok. Aumento o percentual aqui, caso... Porque se o preço voltar, encerrar minha ordem de hedging, pode ser que o preço suba e resolva a minha situação. Mas se o preço começar a cair, ele abre nova ordem de hedging para mim aí. Ok? Então aqui já está no 23, vamos diminuir a velocidade um pouquinho, só para você entender. E agora eu vou colocar, continuar abrindo ordem. Coloquei. Só que eu vou ativar o close buy. Olha lá. Ele está fazendo fechamentos parciais. Porque mesmo se o preço voltar a cair, ok? Então ele vai minimizando. O que ele faz nessa situação aqui? Ele vai encerrando. Eu já estou com a minha ordem de hedging positiva travada no 0 a 0. E eu estou o quê? Fechando as últimas ordens que eu abro, eu uso para fechar a primeira ordem aberta. Então eu vou minimizando as ordens lá de cima, porque se o preço continuar caindo, eu vou pelo menos aliviando margem aqui, tá? E vamos lá, olha lá, ó. E ele vai aguentando o tranco aí até que as coisas se resolvam, tá vendo? E deixa assim, você não vai ficar igualando. Ah, Flávio, mas eu sou obrigado a abrir ordem para ficar 100%. Você não pode ficar 100% sempre. Você vai chegar um momento que você precisa ir encerrando para deixar um lado mais tranquilo que o outro. Então aqui você vai fazer isso, ó, deixa aí. Olha lá. Enquanto isso está trabalhando aqui, olha lá, ó. Aí você vai ver que vai ter momentos aqui, ó, que o preço chega quase a zerar, quase. Que são situações, aqui vamos olhar no painel aqui mesmo, que você vai ver. O aporte é importante você ter aporte quando entra no hedging. Mas por enquanto você vai deixando lá, você vai vendo que ele vai se resolvendo, ok? Isso é uma situação. Eu acredito, tá pessoal? Eu acredito que o aporte ele é sempre bem-vindo para você aumentar a sua margem. Você pode fazer o quê? Você pode ativar o hedging e você espera entrar no hedging para você fazer um aporte. Fora isso você não faz nada, ok? E vamos indo, ó. Olha lá, tá baixando o drawdown. Se você olhar aqui a primeira ordem, ela já diminuiu bastante, tá vendo? Tá diminuindo. E vai vindo, ela vai baixando as ordens aqui. Você vai ter novas ordens de compra aqui embaixo, não tem problema, mas você vai minimizando aquelas lá de cima. Então, olha lá. Ok? E a minha ordem de hedging está protegida aqui, ó. Olha o stop loss aqui, ó, está protegida. A minha ordem de hedging está protegida. Olha o lucro da ordem de hedging, 89.900 e pouco. Então ela tem muito lucro aqui, ok? Mas eu não posso fazer nada ainda. Então isso que eu estou te mostrando é a forma mais segura. Ela está travada lá, mas você continua abrindo ordem na hora certa. Por isso que é muito importante você analisar o mercado antes de sair liberando, porque a gente tem que procurar o momento que o mercado parou de cair e começa a dar respiro para alta, tá? Por quê? Porque é assim que você sai do hedging, tá? E vamos. E deixa ele indo aqui, ó. Aí, ó, conforme o seu drawdown vai diminuindo, você pode diminuir aqui também, ó, o percentual dele aqui, ó, tá? Caso seja necessário entrar. Você deixa aqui de novo, ele não vai entrar porque você ainda tem ordem de hedging, então ele não vai fazer nada. Então você tem que deixar ele trabalhar aqui, olha lá, mas o seu drawdown está diminuindo, ok? Olha lá, ó, seu drawdown está diminuindo, olha lá. Vai chegar um momento aqui, ó, que ele quase vai zerar, mas não vai zerar, porque ele dá um respiro para voltar para trás de novo, tá vendo?
Então tem algum momento que talvez você até chegue e falhar, tá negativo muito pouco, eu vou fechar. Não é agora, mas você pode chegar em um momento aí que ele tá, por exemplo, 15, 20 dólares, né? Então vamos deixar ele rodar aqui para ver o que vai acontecer aqui, ó. Minhas ordens de buy tá todas no positivo, tá trabalhando e fechando, ó, vamos ver. Olha lá, tá quase zerando o hedge, tá vendo? Quase zerando o hedge. Aí você precisa ser inteligente e falar assim, pô, eu já ganhei um bom dinheiro aqui, eu posso fechar tudo. Aí você poderia vir aqui, ó, e fechar todas as operações de uma só vez, ok? Fecha o céu, né? Então aqui, ó, olha lá, vamos deixar lá, ó. Agora você vai ver que ele vai aumentar de novo. Esse teste que eu estou fazendo aqui é um teste mais extremo, tá? Eu peguei uma situação bem crítica para mostrar para você que é possível sair do hedge, sim, sendo paciente, ok? Olha lá, deixa ele aumentar até que ele vai sair do hedge. Tá quase zerando, você viu que chegou a menos 2.000, então assim, valeria a pena às vezes o cara até encerrar, porque agora ele vai aumentar de novo, tá vendo? Ó, tá aumentando, não tem problema, mas, olha lá, aumentou de novo, tá vendo? Olha o hedge aqui aumentando. Então assim, tem que ficar esperto, quando você está no hedge, ele vai te dar várias oportunidades. Terminou, ó, encerrou tudo, tá? Então, você vê que ele saiu do hedge, mas antes disso ele te deu possibilidades de você encerrar. Quando você entra no hedge, tem que entender que a proteção fez o trabalho dela. Mas vai chegar em algum momento, talvez seja interessante você assumir alguma perda ali, porque ele ganhou dinheiro também nesse tempo. Ele foi fechando parcialmente ganhando dinheiro. Então, quando ele fecha ganhando dinheiro, você pode falar, cara, eu ganhei aqui, ó, 3.000 aqui, tô menos 2 negativo, vou encerrar isso tudo aqui e começar de novo. Mas o hedge que fez o serviço. Então, essa demonstração que eu fiz para você aqui agora, tá? É uma operação de hedge normal. Aí, quando você acabou o hedge, você vem cá e desmarca tudo isso aqui, ó, tá? E deixa assim, pronto, e deixa o robô trabalhar novamente, ok? Normalmente. Volta o drawdown que você quer aqui, tudo. Se você quiser diminuir o drawdown, você faz o que você quiser. Então, isso é uma saída do hedge também, ok? Vamos agora fazer outro teste usando um drawdown menor, tá? Aí você pode até me perguntar, Flávio, mas como que eu vou saber que eu devo colocar um drawdown para ativar o hedge em tantos por cento? Cara, depende do dia do mês que você está, depende das notícias que vão acontecer. Se você já está com o mês bastante positivo ganhando dinheiro, por que você vai chegar depois do dia 20 e vai ficar se expondo? Às vezes, se você fala assim, pô, minha conta já rendeu 20% esse mês. Cara, você pode colocar um drawdown ali com 15% para abrir um hedge caso seja necessário, porque para sair dele depois é fácil, tá? Para sair dele é fácil. Então vamos vir aqui, ó. Vou clicar em iniciar aqui novamente. E vou mostrar para você que quanto menor o drawdown, ó, vou voltar aqui para abrir um hedge de, ó, bem manto. Vou colocar aqui 15%, só para a gente ver. 20%. E deixa ele trabalhar. Você vai ver que ele vai abrir um hedge mais acima, tá? E te dá mais margem para você trabalhar. Ok? Porque você segura o possível prejuízo. E dependendo do preço que está subindo muito, você pode até baixar mais um pouco. Ó, vou colocar aqui com 17%, por exemplo. Tá? Por quê? Porque eu já estou com dinheiro ganho, então eu quero me garantir. E se abrir um hedge, você espera. Tá? Lá, abre um hedge. Quanto menor o drawdown para abrir um hedge, você está mais seguro. Tá mais seguro. 2.200 e pouco de margem. Totalmente seguro. Uma conta dessa aqui, dificilmente você precisaria de um aporte. Mas você faria a mesma coisa, você espera para outro dia, você não vai fazer nada agora e no outro dia você faz. Na hora que virar o dia, tá? Isso é um exemplo que eu estou te passando. Lá, e aí vai. Aí você pode colocar aqui para fechar as operações. Pronto, caiu, saiu do hedge. Viu que tanto que é fácil? Então, quanto menor o drawdown para você ativar o hedge, mais fácil é para você sair, tá? Quando eu falo que o hedge deve ser ativo e você precisa ter paciência, é dessa forma. Agora eu vou mostrar uma segunda situação onde a sua ordem de hedge vai ficar negativa, tá? A sua ordem de hedge negativa, o que você precisa entender para sair dele, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa, fecha isso aqui e vou fazer uma simulação para o robô abrir ordem com hedge menor para eu pegar uma situação que ele vai ficar negativo aqui, tá? Vou colocar aqui, ó, bem pequeno, vou colocar aqui uns 10%. Deixa eu ver se vai conseguir aqui. 9, deixa aqui. Ele vai abrir um hedge. Abre o hedge, ok? Esse tipo de situação aqui
é onde o seu hedge vai ficar negativo, ok? Vai ficar negativo e você precisa sair dele. Pense o seguinte, sempre que você abrir um hedge, você vai esperar o próximo dia para você fazer alguma coisa. Eu acho muito difícil, a não ser que você seja um trader profissional e saiba que aquilo foi uma segurança, o preço vai subir de novo, aí é diferente, mas a maioria não sabe disso. A maioria, muitas das vezes, nem conhece o mercado direito. Então a minha recomendação sempre que entra no hedge é esperar o próximo dia. Eu não vou esperar o próximo dia aqui, senão vai demorar muito, porque senão eu quero mostrar para vocês uma simulação de como seria se a sua ordem de hedge estivesse negativa. Então nesse caso aqui, sua ordem de hedge está negativa. Vamos supor que chegou o momento de resolver. Cara, a única solução que você vai adotar nesse momento aqui mais seguro seria o continuar abrindo ordem. Você vai clicar aqui e deixar o robô trabalhar abrindo operações. Ele vai no momento certo começar a abrir a operação novamente. Vamos deixar aqui para você ver. Ele não abriu nada ainda, mas vai começar lá. Começou a abrir uma ordem, tá? E tá indo. Tá abrindo mais. E aí ele vai resolver essa situação aqui, tá? Esse é o modelo para quem tem ordem de hedge negativa. Tá? Para quem está com a ordem de hedge negativa, você vai ter que continuar abrindo ordem e esperar. E, se possível, colocar aporte sim. Tá? Nessa última queda, provavelmente quem está com a ordem negativa é porque mexeu no hedge. Não aguentou, foi fechando as operações, foi fechando, achando que estava fazendo certo, e de repente está com a ordem de hedge lá embaixo. Aí é isso aqui, ó. Você vai precisar continuar abrindo ordem, tá? Não vai fechar close buy parcial, tá? Não vai. Por quê? Porque você precisa esperar o robô resolver. Mas veja que você está baixando a margem e você deve ficar de olho nisso, tá? Aí você vai, ó, resolveu o hedge. Então é desse jeito que você faz. Se você preferir, você pode vir aqui, ó, ele abriu ordens de quê aqui, ó? Ele abriu ordem de 0,60. Às vezes, nesse caso, você pode vir aqui e falar assim, não, Flávio, deixa eu fazer o seguinte, deixa eu fazer uma simulação, ó, deixa eu fazer uma simulação aqui no hedge, presta atenção. Cadê o hedge aqui, ó? Hedge. Vou colocar aqui 20%, só 10%, só para a gente testar. E aqui, ó, eu quero abrir ordem de 0,15 ou 0,20. Não quero abrir de 0,60 não, porque senão fica aumentando muito. Então aqui, ó, você vai vir aqui e vai clicar em iniciar aqui. E ele vai abrir a operação de 0,20 para você aqui, ó, quando o hedge for aberto. Deixa o hedge abrir. Abriu o hedge. Está negativo, você vai continuar lá, continuar abrindo ordem, 0,20, tá vendo? Então você vai abrindo ordens de 0,20, você vai gastar pouca margem, tá? E devagar você vai sanando. A ideia aqui, quando o hedge está negativo, quando a ordem de hedge está negativa, você não vai fazer fechamento do close buy, tá? Por quê? Porque senão ele vai fechando parcial e você vai ficar com aquela ordem de hedge aberta, não é vantagem, ok? Então você vai vir aqui e deixar ele rolar aqui, ok? Mas a vantagem é que ele está consumindo pouca margem, tá? Tá com pouca margem, tá aqui, ó, tá ainda 2.000 e tanto, mas ele vai se resolvendo devagar, gradativamente. E você precisa ter paciência disso. Olha lá, ó, tá vendo? Isso é uma situação que eu simulei aqui agora para você que tem ordem de hedge negativa. Então essa é a saída. Agora, daqui para frente eu vou mostrar cuidados que você deve ter na simulação, porque eu vejo que as pessoas gostam de fazer o quê? Eu vou voltar o hedge a 20% mesmo e vou fazer algumas coisas que as pessoas fizeram, tá? Para você entender que é errado, tá? Eu vou deixar aqui, ó, vou deixar aqui 0, tá? Ok? E vou deixar aqui 20%. E eu vou mostrar algumas coisas que as pessoas fizeram que não deu certo e eu avisei muito sobre isso. Você vai vir aqui, ó, clica em iniciar e você fala, vou fazer o que muitos estão fazendo. Que seria o quê? Veja assim, olha que interessante. Eu criei um botão aqui que chama usar lucro do hedge para fechar ordens contrárias. Quando que eu devo usar isso? Tá? Eu só devo usar isso quando eu tenho certeza que o preço não vai cair mais. Então ele já caiu ali muitos pontos que pela história fala, não, isso aqui não vai cair mais. Então eu posso até tentar fazer isso, tá? Que seria isso aqui. Mas aí tem uma jogada que o cara precisa saber, que você nunca deve ficar 100% redeado. Vai chegar uma hora, você vai precisar o quê? Você vai precisar baixar o drawdown, baixar o percentual do hedge. Não é recomendado, mas eu deixei esse botão aqui, fechar lucro do hedge com ordem contrária, para a gente simular e ver o que o pessoal estava fazendo.
Alguns estavam fazendo isso aqui, vai abrir ordem, deixa aí. Aí os caras começam a fazer isso aqui, tá? Alguns tentaram fazer manualmente, vou mostrar que não é muito de dar certo, ok? Porque sua ordem de head sempre vai ficar baixando e não é legal isso. Observa aqui para você, o que ele vai fazer aqui, vou diminuir um pouquinho a velocidade. Na hora que ele abrir aqui, cadê? Espera ele abrir o head aqui. Abriu, né? Aí o povo tá aqui assim, nossa, olha o lucro do head. Agora não, agora ninguém falou nada, mas na hora que o trem começou a aumentar aqui, teve gente que começou a fazer isso aqui, fechar a ordem de head. Aí abriu outra de head, olha lá. Se eu começo a fechar a ordem de head que estava aberta, o meu negativo aumenta, o meu lucro aumenta? Aumenta o lucro do balanço, tá? O balanço aumenta, mas o meu negativo começa a aumentar também a minha ordem de head que fica aqui embaixo. E o pessoal, eu tô falando, cuidado com isso. Olha lá, e o pessoal de vez em quando fazia assim, nossa, tá caindo mais, vou fechar mais. Aí os caras vinham aqui, vou fechar, e fechava. E aí abriu outra ordem de head aqui embaixo. Você simplesmente distanciou a ordem de head, sem que a sua ordem de head poderia estar lá em cima. E eu preciso o quê? Parar de fechar a ordem de sell. E aí os caras ficavam me perguntando, Flávio, a minha ordem de head está negativa. Claro que está negativa porque você fechou as ordens de head, que não é o correto. Não é o correto. Mas eu estou com saldo de 90 mil. Beleza, mas você está negativo 47. Então, teoricamente, você não fez nada aqui ainda. Você salvou o lucro sem ter certeza do que vai acontecer. Então, isso aqui, pessoal, tem que tomar muito cuidado. Por quê? Porque o fechar as ordens de hedge, achando que aquele lucro vai ser bom para você, aquele lucro pode ser momentâneo e o preço pode continuar caindo. E aí, o cara tinha que fazer aqui. O cara talvez teria que diminuir o drawdown aqui, diminuir o tamanho da ordem de hedge, tá? Para ela ir sempre reduzindo um pouco. Agora, como o preço já caiu muito, eu quero abrir no máximo 60%. E aí o cara que fala assim, deixa eu ver aqui agora, pronto, olha lá, caiu o tamanho da ordem de hedge. Só que você vai correndo risco aqui, você vai correndo risco. Então, você teoricamente precisaria parar de abrir ordem. E aí você vem, tá vendo, Aí você tá aqui, menos 51 mil, tá? E aqui, você tá praticamente 50% de drawdown. Então, né, não mudou muita coisa. Seria muito mais interessante você ter deixado sua ordem de hedge lá em cima, tá? Então aqui, isso é algo perigoso, tá? Aí você fala, mas eu quero continuar abrindo ordem. Aí sim, olha lá, o mercado despencando, tá? Aí você fala, então agora eu quero continuar abrindo ordem. Aí você assim, você continua abrindo ordem, ok? Você nesse caso agora até pode começar a fechar parcialmente, por quê? Porque você já tem muita ordem de compra. Ele vai fechar o hedge? Provavelmente pode até fechar. Pode fechar, mas talvez não fechou. Viu que deu errado? Então esse tipo de situação se torna mais arriscado. Tá vendo o risco que é? Então quando você tem uma ordem negativa, cara, provavelmente você vai precisar de aporte, porque você salvou aquele lucro trazendo para o balanço, mas o seu negativo aumentou. Tá? Então é uma situação crítica. Tá? Esse tipo de situação aqui, provavelmente você precisaria abrir novas operações com lote menor. Deixa eu ver aqui, deixa eu só ver o que a gente poderia fazer aqui. Você poderia vir aqui e colocar 0.20, no meu caso 0.20, dependendo da sua ordem você vai abrir menor ainda, ou até 0.10. Por quê? Para você, 0.15, para quê? Para não pesar muito. E a gente vai simular novamente aqui, tá? Vamos simular o que os caras fizeram de errado, que talvez possa ajudar, mas sem aporte eu acho difícil a pessoa resolver se ela interferiu no hedge na hora errada. A gente fala, né? Não mexe, não fecha, mas esse cara não aguenta e fecha. Então, olha lá, isso é o que muita gente fez aí, ok? Quem não fez isso está tranquilo, tá? Quem não fez está tranquilo, mas quem fez agora vai ter que dar um trabalhinho, tá? Porque provavelmente você vai ter um pouquinho de dor de cabeça agora, que precisa ter paciência para concluir isso. Olha lá, as ordens de hedge foi aberta, o cara começa. Vamos simular de novo aqui, Vamos esperar. Aí, se você observar aqui, eu encerrei com lucro aqui, ele começou a abrir ordem de hedge aqui, fechando, tá vendo? Então eu fiquei com uma ordem de compra lá em cima lá. E aí a pessoa vai fazendo isso aqui e ela vê que não está resolvendo, tá? Ela não está resolvendo, ela está empatada aqui de novo aqui, ok? E vamos ver ela, A vantagem é que minha margem reduziu. Se o cara ainda, presta atenção, se o cara está numa situação dessa aqui, ele está tranquilo, tá? Ele está tranquilo. O problema é quando a pessoa vai fazendo a entrada
fechando ela. Quando eu fechei com o lucro do hedge, eu fui salvando o lucro do hedge, mas o que acontece aqui? Ó? Se eu continuar agora abrindo operações, não, close não, aqui eu continuar abrindo operações e fechando de compra, não tem problema, ele vai resolver, essa situação aqui ele vai resolver. Eu vou tentar simular aquela que ficou muito negativo, tá? Vamos ver. Mesmo assim ele tá flutuando lá. Ah, mas o problema é que a minha ordem de hedge aqui, ó, minha ordem de hedge, tá, aqui, ó. Vamos ver se vai. Tá vendo? O problema, tem que tomar muito cuidado, porque como eu tô close buy aqui, ó, eu tenho que desmarcar ele, por quê? Porque senão eu vou fechando minhas ordens de compra demais e fica lá, ó, tá vendo? Ó? Então eu preciso agora igualar pelo menos, ou aumentar. Aí sim, ó lá, agora vamos. Agora provavelmente ele resolve na próxima alta. Tá vendo? Porque sempre a minha compra tem que estar maior uma hora. Não posso diminuir essa compra, porque senão eu não resolvo. Mas agora provavelmente eu devo conseguir resolver aqui. Vamos ver o que acontece. Acho que vai quase resolver. Tá vendo? Mas não resolveu porque o dia vai acabar. Então, né? O mercado cai um pouco, não tem jeito. Tudo bem. Agora vamos voltar àquela situação crítica que é o que? O cara ir fechando a operação manualmente. Que tem muitos que fez isso aqui, ó, também, ó. Presta atenção. Muitos fizeram isso aqui, ó. Eu vou aumentar, eu vou deixar 26%, que é uma média, né? Que o pessoal fez para deixar mais crítico ainda. Tá? Porque com 50%, se você fechou, lascou tudo. Mas vamos pensar aqui, ó. O cara começa vindo aqui, ó. Presta atenção. Aí vai entrar no hedge e de repente ele começa a salvar o lucro da ordem de venda, né? Se você começa a salvar o lucro da ordem de venda, quer ver? Tem gente que vai fazendo isso aqui, ó. Ó, qual o lucro? E começa. Tá vendo? Olha lá. Aí, ó, presta atenção, ó. O lucro do cara, o balanço do cara aumentou, mas o prejuízo aumentou. Então agora é aquilo, né? Aí você fala, mas e agora o que eu faço? Que é a situação de alguns aí. Nesse tipo de situação aqui, que é a mais crítica, tá? Que é a mais perigosa, você precisa ter muita cautela aqui, porque você está com o hedge lá embaixo, sua margem está apenas de 1.000, o seu balanço está em torno de X, mas o seu negativo está alto pra caramba, está mais de 50%, porque você fechou ordens manualmente. Então agora você precisa o quê? Ter paciência. E a paciência é o quê? Você precisa voltar a abrir ordem e vamos ver o que vai acontecer. E aí você tem que ter paciência. Às vezes você deixa abrir mais ordem, depois você vai e fecha as ordens de compra, tá vendo? Minimizando o prejuízo, tá vendo? Baixou um pouco, baixou. Agora eu desmarco aqui novamente, deixa ele abrir mais ordem de compra. Vamos ver. Deixa aí. Vamos deixar. Tem que agora testar situações que vai te atender aí, porque seu balanço está baixo, tá? Sua margem está baixa também, então precisa ter paciência com isso agora. E aí você precisa ser inteligente, tá? Você desligou o close buy, porque eu não quero deixar ele ligado sempre, porque eu preciso abrir umas operações aqui para tentar me safar. E vamos ver o que vai acontecer aqui conforme o mercado anda. Lembrando, ó, o que eu tive que fazer para sobreviver. Eu estou abrindo ordens pequenas, tá? Não adianta você tentar abrir ordem grande que você já teria quebrado sua conta. Então você precisa ajustar o volume de compra aí para continuar abrindo ordem. E você vai, tá? Você precisa ter paciência agora, que é aquilo, né? Você interferiu no hedge na hora que não era para interferir. Então se você interferiu na hora que não era para interferir, provavelmente o seu drawdown está alto. E quando o seu drawdown está alto, você vai ter que ter uma sabedoria para fazer operações mais inteligentes aqui, tá? Talvez o que você pode fazer é simular situações. O que acontece se eu usar o meu lucro, né? Tá certo que o meu lucro é pequeno do hedge. Cadê a ordem de hedge? A ordem de hedge é até negativa, já não tem o que fazer. Então, é paciência agora. Você precisa ter paciência. E às vezes você vai fazendo isso aqui, ó. Você vai o quê? Você pode esperar. Não tem muito o que fazer nesse caso aqui agora, né? Porque vamos ver o que acontece para você saber o que você vai simular aqui agora, tá? Você precisa de margem e a sua margem vai baixando e não tem o que fazer, porque você interferiu no hedge e agora você fala, mas o que eu faço agora? Cara, você vai ter que ir para o simulador aqui e fazer o que eu estou te mostrando.
Ontem mesmo eu já falei, quem interferiu é mais difícil, mas quem não interferiu é facinho. Mas daí você fala, deixa eu fechar as ordens de compra para ver o que eu tenho aqui. Pronto. Estou minimizando. Vamos mesmo. Aí você desliga o close buy, por quê? Porque o seu foco agora é tentar baixar o hedge, mas ao mesmo tempo você pode ativar o close buy aqui quando você achar, para quê? Para tentar salvar alguns lucros aqui e ir abrindo novas operações aqui, tá? E aí você vai equilibrando isso aqui, vai tentando ver, tá? A sua ordem de hedge ficou lá embaixo, infelizmente ela está aqui embaixo aqui, ok? E talvez nesse caso aqui, você precisa ter paciência para você fazer assim, ó. Você pode tentar fazer o que aqui nesse momento aqui, ó. Você pode tentar. Quero usar os lucros para fechar a ordem negativa, tá? E aí você vai vir aqui, ó. Tá? A sua ordem de hedge está aqui, mas você está aqui em cima aqui e aí vai, não tem o que fazer muito, tá? E aí vem. Você vai precisar abrir bastante ordem de compra agora. O seu lucro está aqui, você usou, não tem o que fazer, tá? E é paciência, é abrindo ordens de compra no momento certo, para esse valor tentar ir aumentando gradativamente, sem sangrar a sua conta. E você pode o quê? Vai fechando, desmarca esse botão aqui, ok? E deixa ele trabalhar. Você precisa agora aumentar um pouco, para ver o que vai acontecendo, tá vendo? E nesse caso aqui agora é esperar, tá? Agora você precisa esperar para ver o que vai acontecendo, para ir baixando. E claro, você vai ter que fazer a matemática, né? Ver o que você obteve de lucro aqui, porque às vezes, dependendo do lucro que você aumentou aqui, vai chegar uma hora que compensa você encerrar tudo. Porque provavelmente se você fechou ordem de hedge aonde não era para ser fechado, o seu balanço aumentou, dobrou, e o seu negativo está aqui. Então você precisa ser claro e olhar o capital líquido. Olha sempre o capital líquido, porque às vezes o capital líquido já está onde você precisa, né? Olha lá, 41, vamos deixar. Uma hora ele vai subir novamente aqui, vamos ver o que ele vai fazer aqui. Ó, pausei. Olha aí, ó. Provavelmente em algum momento seu capital líquido quase chegou em 50. E aí você tem que falar, ó, eu tô negativo menos 62 mil, mas cara, meu capital líquido tá bacana, tá quase igual eu tava. Aí nesse caso aqui você segurou bem, mas você precisa o quê? Encerrar suas operações manualmente, tá? Que seria você fechar todas as operações. Você não vai conseguir fazer o fechamento de todas as operações aqui, porque ele vai fechar só operações para equilibrar. Por exemplo, o close sell só fecha se estiver positivo. O close buy também. Então eu não quero ficar fechando as minhas ordens de compra agora. Eu quero esperar um pouco, porque eu quero ver o que vai acontecer. Porque nesse momento ele quase chegou em 50, tá? Olha lá, tá aumentando. E aí você chega a um ponto, você fala, pô, vale a pena eu encerrar tudo, porque senão vai diminuir tudo. Olha lá, eu tô na zona positiva. Nesse caso aqui, ó, você pode encerrar tudo. Ah, mas eu estou negativo menos 58. Paciência, cara. O seu saldo que interessa é o capital líquido que você entrou. Então, se você está com 51 mil aqui do dia, está maior do que o dia anterior, você fecha tudo. Ah, mas está menos 58. Tudo bem, mas o seu balanço está 110. Se o seu balanço está 110 é porque você salvou o lucro do hedge, você conseguiu já levar o seu hedge, a sua ordem, capital líquido, para cima daquilo que você estava e não tem que questionar. Você vai lá e encerra tudo. Porque se você não encerrar, você vai ver o que vai acontecer. Se você tentar assim, deixa eu fechar as compras, beleza, você vai fechando as compras aqui, ó, tudinho, você aumenta seu lucro, mas o drawdown continua aqui. Mas mesmo assim, ó, você está vendo que você está deixando uma zona positiva? Então, analise isso, tá? Você que está com o hedge negativo tem que fazer esse tipo de manobra, tá? Para você conseguir administrar. E o seu capital líquido tem que estar maior do que aquele que você começou no dia. Aqui no teste, eu comecei com 50 mil de saldo, e agora, nesse momento, estou com 51 mil. Então, teoricamente, eu poderia fechar tudo aqui, tá? Sem problema algum, porque eu tô na vantagem ainda. Porque se eu continuar abrindo ordem aqui nessa situação aqui e fechando operações, eu posso piorar a minha situação. E eu preciso esperar, tá certo? Então, esse tipo de situação aqui é aquela situação mais difícil, mas que você tem que olhar o seu saldo líquido com o negativo que você está, ok? Mas o que eu posso te assegurar é isso aqui, ó. Tá? Independente do hedge que você está, você pode abrir uma ordem menor. Vou colocar um hedge aqui de 55%, que é o mais crítico, assim, vamos dizer assim, e você vai ver que se você não interfere, mesmo que ele fique negativo, você consegue sair,
tá? E com segurança, porque aqui, ó, vou abrir um heading maior e vamos ver o que vai virar, pra você ver, ó, que é o padrão, tá? É o que você deve fazer. Por quê? Porque você vai segurar o seu capital no momento certo. Olha lá, vamos deixar na situação crítica para você entender. É sempre importante, se o seu heading estiver numa zona positiva, você adicionar um take nele, tá? Para dar segurança, isso é importante. O que eu quero que vocês entendam aqui, você viu que ficou bem mais fácil agora de você sair do heading? Aí, ó, se você observar aqui, ó, nós já estamos com a ordem de heading aberta, tá? Nível de margem 648 é um nível de margem baixo, mas tudo bem, né? Eu não fiz nenhum aporte ainda. Isso aqui é o que você deve fazer no seu dia a dia. Entrou no heading, espera, ok? Não faz nada ainda, espera distanciar. Você só deve usar o ADD Take Sell se a distância da ordem for grande, igual aqui, ó, já está bem longe, então teoricamente aqui não tem problema, você coloca só por motivo de segurança. Espera o próximo dia, tá? Espera o próximo dia, por quê? Porque não adianta fazer nada nesse dia e no próximo dia você continua. Lembre, eu deixei a configuração aqui simples, prática, abrindo ordem pequeno. Mesmo abrindo ordem pequeno, é muito mais seguro do que abrir ordem muito grande. Tá? Claro também que o volume de ordem aqui não pode ser muito pequeno em excesso, né? Porque ele tem que usar essa ordem aqui, o lucro dela, para fechar outras ordens. Então é importante colocar um tamanho legal aí, que não seja tão grande também e nem tão pequeno. E aí você vai vindo aqui, ó, deixa ele rolar para você ver. Quando chegar no outro dia, nós vamos continuar abrindo ordem. Olha aí, olha lá, vou colocar abrindo ordem agora, lá, tá? Eu estou fazendo um teste aqui, não estou olhando o mercado. O botão, esse vermelho aqui, ó, tá vendo? Desativar, continuar abrindo ordem. Mas eu quero mostrar para você que mesmo ele desativar, continuar abrindo ordem, ele vai abrindo ordem com segurança, porque é um volume de ordem pequeno, tá? Nada que vai interferir muito. E aí você vem aqui, ó. A flexibilidade que você tem quando você deixa o heading naturalmente sem ficar intervindo é que você tem mais facilidade para sair. Seja fechando as operações aqui, ó, tá? Ou mesmo sem fechar, ok? Então você vai administrando isso, ok? Então fica a critério. Ó, vou deixar aqui para ela abrir e fechar as operações para a gente ver o que vai acontecer, tá? Mesmo que não seja fechado as operações tudo, mas ele vai administrando, vai encerrando aquelas ordens lá de cima com as ordens que estão sendo abertas aqui embaixo. E aí vai. Agora, se você quiser desativar o Close By aqui, você deixa naturalmente e ele vai abrindo operações e vai administrando aí no seu dia a dia aí. Então, olha lá, vamos deixar indo, vamos ver o que vai acontecer aqui para você ver. Ele vai fechar as operações de hedge rapidinho aqui, você vai ver. Não demora muito. E se você se sentir que deve fechar algumas operações de compra, você fecha também, tá? E aí, ó, deixa aí, tá vendo? Vamos ver. Como eu abri ordens muito pequenas, pode ser que demore um pouco, tá? Eu posso vir aqui, clicar em simular, lá, fechei as ordens de compra com as de venda, vamos ver, agora para aqui, deixa ele abrir de novo, por quê? Porque é vantajoso eu encerrar aquelas ordens lá de cima, e aí você vai administrando, gerenciando, seu drawdown vai baixando, tá vendo? Lá, seu drawdown automaticamente vai baixando, e aí você vai administrando como você pode aí, com volume de ordens pequeno, nível de margem aumentando, você vê que não tem muito segredo e não tem muito trabalho, dá para fazer tranquilamente, tá? E aí você vai administrando tudo aí, ok? Olha lá, ó. Com paciência, calma, tá vendo? E aí vai, ó. Mesmo que não feche nada agora aqui, ó, você pode voltar a encerrar as operações de compra se quiser, lá, para ir minimizando, abre de novo e aí você vai gerenciando isso, tá? Tá vendo? Mas você não quebra a sua conta, tá? Isso aqui é uma demonstração, ele só não foi mais porque acabou o histórico, né? Então assim, encerrou no dia 24, mas o que eu quero mostrar para você é que tem inúmeras formas, tanto que isso aqui, ó, se você aumenta um pouco aqui, ó, por isso que eu falo, teste um volume que fica legal para você. 0,15 foi pouco, mas 0,30, por exemplo, pode mudar totalmente o cenário. Vamos deixar 55% para você ver. Você vem aqui, ó, clica em visualizar e vamos deixar ele abrir. Ele vai abrir a operação, vai abrir o head e você vai ver que ele vai encerrar na hora que tiver que encerrar, ok? E claro, aporte sempre é necessário, às vezes, depois que entra no head. Vamos deixar para você ver aí, ó, tá vendo?
E claro, você pode simular situações que você quiser aí. Você pode usar, salvar lucro de hedge. O lucro do hedge você pode usar close sell, close buy, vai testando. Tá? Mas o que eu estou te mostrando é o caminho certo aqui. Uma vez que entra no hedge, você tem que esperar o momento certo para sair. E mesmo se você não espera o momento certo, com volume de lote pequeno, você consegue ir resolvendo a situação. Na hora que esperar o outro dia, lá, por exemplo, se é uma simulação do outro dia, vamos esperar aqui, você vai continuar abrindo ordem. Olha lá, continua abrindo ordem e deixa rolar, vamos ver o que vai acontecer. Ok, já está abrindo ordem de 0,30, porque eu mudei, tá vendo? E aí você pode colocar para fechar parcial ou não, fica a critério seu. Olha lá, não deu certo, tá vendo? Não deu certo. Então você precisa o quê? Fazer uma simulação diferente. Esse aqui é um caso que não deu certo. Então você pode vir aqui, ó, e simular novamente. Eu não vou ficar fazendo só teste que dá certo, mas eu quero mostrar para você que o teste é fundamental. Então agora eu quero o quê? Quero entrar no hedge, mas eu quero ir fechando parcialmente também, tá? Para quê? Para não acumular ordens. Vamos fazer o teste aqui. Deixa ele entrar no hedge. Ele vai entrar no hedge, que a gente espera no outro dia. Coloquei 55% de drawdown para você ver. Então ele abriu um hedge com 55. Vou adicionar o take profit na ordem. E pode abrir ordem. E vou colocar close buy aqui para ele fechando aqui. Ó. Vamos ver o que vai acontecer. O fechar, o close buy ajuda muito, tá? Porque ele vai fechando parcialmente aquelas ordens lá de cima, minimizando o prejuízo. Tá vendo? E aí você vai gerenciando. Porque o fechar parcial ajuda muito, tá? Estamos no dia 23 e está diminuindo o drawdown, tá vendo? Está diminuindo. Porque a primeira ordem está sendo fechada lá, 64, agora mesmo vai ser fechada 63, então está diminuindo. E aí vai, ó, vai reduzindo o drawdown gradativamente, com calma, tá vendo? Dessa forma. Isso é uma dica que eu passo para você ver que... E outra, o aporte ajuda. Nesse caso aqui agora, se você faz um aporte, você fortalece sua conta e provavelmente você sai no lucro dela, tá? E aí você vem acompanhando aqui, ó, olha lá, ó, 54, tá vendo? Tem lucro. Tá 14, 18, não tem problema. O drawdown aumenta um pouco, mas ele vai diminuir. E aí você deixa. Tá vendo a diferença que faz o close buy aqui, ó? Ó, não ajuda? Ó que legal. Tá vendo? E aí você tá, né, protegido também. Então, pessoal, isso que eu estou mostrando para você aqui são formas de você trabalhar e sair com hedge. O que você aprendeu aqui hoje, tá? É que o volume não pode ser grande, tem que ser um volume no máximo igual ao lote inicial, no máximo igual ao lote inicial. Se você deixar zerado aqui com hedge de 0, olha lá, vou deixar para ele abrir a ordem inicial, vou deixar para ele abrir ordem inicial no hedge para você ver, tá? Porque às vezes o cara acha que aqui eu posso pôr 1.0, não, fica grande. Dependendo do tamanho da sua ordem inicial, por exemplo, você começa com 0.50 e de repente você já está no martingale ali 1.5 e você fala, quero continuar abrindo 1.5, pode ser muito. Então eu recomendo você tentar testar com a ordem inicial ou menor, tá? Então aqui eu vou usar a ordem inicial para a gente ver o que vai acontecer aqui agora, tá? Vamos abrir aqui, ok, já está andando. E vamos deixar, ele vai abrir o hedge com 55%, que é um drawdown alto, mas tudo bem. É bom fazer simulação com hedge com drawdown alto. Quem usa drawdown menor para abrir hedge, show de bola, porque vai facilitar muito. Mas se você fizer interferência manual, vai atrapalhar. Então é importante você saber disso. Já quando entrou o hedge, entrou, né? Não vou nem pôr o take, não precisa, mas eu vou ligar o close buy aqui e vou, na hora que mudar o dia, ativar. Beleza. Tá? Presta atenção, a simulação que eu estou fazendo é aquela simulação crítica, porque aqui, ó, continuar abrindo está desativado, tá? Ele fala para desativar, mas eu quero insistir só para te mostrar que com essa mudança aqui agora, você consegue ir amenizando o seu drawdown gradativamente, tá? E aqui, ó, estou abrindo ordem de 0,64. Não é um volume pequeno, tá? Muda tudo o jogo, você está vendo que você acaba ficando negativo ali um tanto
né, um pouco a mais, mas vamos ver o que vai acontecer aqui nesse jogado aqui agora, para você ver, tá? E eu tô com o close buy ligado, que eu acho de extrema importância. E vamos ver se ele vai baixar o drawdown. Porque ele vai, o importante é ele encerrando aquelas operações iniciais lá, tá vendo? Ó, tá baixando devagar. E vamos deixar. Automaticamente ele vai baixando o drawdown. A sua ordem de hedge que está aqui, você pode trazer ela para o take profit, ela já pus ela segura, porque caso ela suba, né, você encerre ela. E você vai, ó, você vai trabalhando ali no dia a dia e vai vendo o que vai acontecendo aqui, ó. Fechamento parcial ajuda muito, tá? Demais, tá vendo? Aí, ó. Nesse ponto aqui, talvez você fala, não, vou fechar tudo, porque eu já estou 53 mil, eu poderia fechar tudo, entendeu? Porque mesmo eu estando menos 3.600 e pouco, o meu saldo já dá para compensar e fechar. Mas se não quiser, você deixa a coisa fluir, rolar, ver onde vai chegar aí. Bom, fechou, mas fechou no lucro, tá vendo? Então, pessoal, essa ferramenta aqui, ela vem para te ajudar, ok? A ferramenta não faz milagre, mas ela vai ser um bom ponto de entrada para você sair do hedge tranquilamente. Valeu? É isso aí, pessoal. Um abraço e até mais.